Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Os sacerdotes tinham a responsabilidade diante de Deus e diante do povo de manter o fogo aceso sobre o altar. É tanto que esta ordenança estava na lei das ofertas e do holocausto. Eles tinham essa responsabilidade. Não podia faltar fogo sobre o altar. E eu vejo, irmãos e irmãs, que da mesma forma que aqueles sacerdotes no passado tinha a responsabilidade de manter o fogo de Deus aceso, nós também temos a responsabilidade de manter o fogo de Deus aceso nas nossas vidas. Deixa eu te perguntar, como que está o fogo de Deus na sua vida nesta noite, meu irmão? Veja que esta é uma responsabilidade sua, de manter este fogo aceso, este fogo ardendo continuamente. E nós precisamos manter isso, irmãos, principalmente nesses dias. Quantas são as pessoas que o fogo já apagou há muito tempo? E quantas são as pessoas que o fogo está se apagando nesses dias? Eu chamo a sua atenção para esta palavra nesta noite, e eu quero me ater apenas no versículo 13. A cada palavra desse versículo 13, eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrará algo ao seu coração neste lugar, através deste versículo 13. Veja bem que a primeira palavra que o versículo 13 nos apresenta é o fogo. Vamos repetir? O fogo. Talvez você não saiba, mas um dos símbolos da presença manifesta de Deus é o fogo. Boa parte, irmãos, das vezes que Deus se manifestava, principalmente no Antigo Testamento, a sua manifestação era acompanhada pelo fogo. Lembra daquela passagem em Êxodo capítulo 3? A sarça, ela não se consumia, ela não se esvaía, não se acabava. Aquele fogo não se extinguia, irmãos, ardia continuamente. E Moisés, ao ver aquela cena, irmã Gigi, ele aproxima curioso, mas só quando ele aproxima, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa santo é, meus irmãos e irmãs. Então veja, é uma manifestação de Deus por meio do fogo. Hebreus vai dizer que o nosso Deus, ele é como um fogo consumidor, um fogo que consome. E qual é a simbologia da pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento? Quem sabe? Um dos símbolos da simbologia do Espírito Santo é o fogo, meus irmãos e irmãs. É tanto que em Mateus capítulo 3, Jesus disse que, João dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia também diz que na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, diz que apareceram entre eles línguas repartidas como de fogo. Então veja que este fogo aqui, irmãos, representa Deus, representa a manifestação de Deus. Mas o versículo não fala somente do fogo, o versículo também nos apresenta a palavra arderá.
diz que o fogo arderá. Arder aqui, irmãos, denota o estado deste fogo. Arder significa estar em chamas. Arder significa estar queimando, ardendo, meus irmãos e irmãs. O fogo de Deus tem que estar neste estado na nossa vida. A chama tem que estar acesa, o fogo tem que estar queimando, ativo nas nossas vidas, tem que arder o fogo de Deus no nosso íntimo, na nossa vida espiritual. Mais uma vez eu pergunto, como que está o fogo de Deus na sua vida nessa noite? Lembra daquela passagem, logo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que o texto nos fala acerca de 2 discípulos que descia de Jerusalém e ia caminhando triste, cabisbaixo para Emaús. Diz que enquanto esses 2 estavam decepcionados, desapontados, porque passara já o 3º dia e não se vira falar acerca de Jesus ressurreto, desapontados, eles caminhavam, conversando entre si acerca desses acontecimentos. Mas diz que de repente Jesus aparece e vai no meio dos 2. E aí Jesus pergunta: que conversa é essa que vocês estão tendo? E ali nós sabemos que há todo aquele diálogo. Chega a ter uma etapa do caminho onde aqueles 2 moravam. Diz que eles recebem Jesus na sua casa e Jesus discorre, abrindo as escrituras, falando acerca do próprio Jesus, mas diz que eles não reconheceram Jesus, porque os seus olhos estavam como que fechados, irmãos, para enxergar a pessoa de Jesus naquele lugar. Diz o texto que quando Jesus se assenta à mesa, no momento que Jesus pega o pão, dá graças, como só ele fazia, diz que naquele momento os olhos daqueles discípulos se abriram, e naquele exato momento Jesus desaparece deles, e eles viram que de fato era Jesus ressurreto que ali estava com eles. Mas o que me chama a atenção vem logo após, que eles vão dizer assim uns para com os outros: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava? Veja, irmãos, que a palavra de Deus tem que fazer o nosso coração estar ardendo pela presença de Deus. O nosso coração, irmãos, tem que estar embraseado pela chama de Deus nas nossas vidas. Quantas são as pessoas, irmã Graça, que não sente mais o arder, o palpitar do coração, a presença do Espírito Santo? Deixa eu te perguntar mais uma vez: qual foi a última vez, crente, que você sentiu o seu coração arder pela presença do Espírito Santo na sua vida? Qual foi a última vez que você sentiu aquele queimar, o arder de Deus no seu íntimo, meus irmãos? O texto diz que o fogo arderá, irmãos. O fogo de Deus tem que estar queimando dentro de nós. E olha o conselho do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Vamos repetir essa frase bem alto: não apagueis o Espírito Santo. Agora mais uma vez: não. Veja que esta é uma recomendação de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que não apagueis. Apagueis aqui denota, irmãos, que nós precisamos estar com o nosso fogo ativo, aceso. Apagar aqui é simplesmente tornar o fogo de Deus extinto na nossa vida. É tanto que em outra tradução diz: não extingueis o Espírito Santo.
Extingueis denota tornar extinto, meus irmãos, desaparecer. Ah, será que não está faltando fogo de Deus na igreja hoje? Será que não está faltando a chama viva de Deus nas nossas vidas, irmãos e irmãs, nos dias de hoje? Não extingueis, isto é, não torne o fogo de Deus extinto na sua vida, meu irmão. O fogo tem que estar aceso, mas há uma terceira palavra neste versículo, além de fogo, além de arderá. O versículo também nos apresenta a palavra continuamente. Mais do que o fogo arder, irmã Nera, está dizendo que este arder tem que ser contínuo. A palavra contínua denota isso, denota que é sem intervalo, irmãos. Aqui, sem lacuna, denota que o fogo de Deus tem que estar ativo na nossa vida. Quantas horas, irmãos, por dia? 24 horas por dia, igreja do Senhor. Olha como que nós estamos em falha, irmãs. Continuamente denota sem intervalo. Significa que sem cessar, continuamente. Quantos irmãos aqui que um dia já foi cheio do Espírito Santo, mas hoje como é que está a sua vida, irmão e irmã? Fala a verdade, você já foi mais cheio. Fala a verdade, você já foi mais avivado. Você já leu mais a Bíblia. Você já orou mais. Você já se consagrou mais. Você já buscou a Deus mais do que se tem buscado nos dias de hoje, irmãos. Paulo está dizendo que, o escritor de Levítico está dizendo que o fogo arderá continuamente, isto é, sem intervalo, sem lacuna, 24 horas. Efésios capítulo 5, 18 diz o quê? Não embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissoluções, mas ele diz o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra encher aqui denota, irmãos, continuidade, algo contínuo. Enchei hoje, enchei amanhã, enchei agora, sejam cheios. Mas enchei-vos do Espírito Santo, meus irmãos. Precisamos buscar esse estilo de vida para as nossas vidas, sermos cheios constantemente. Se você entrou aqui vazio, você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo, porque este é o desejo de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu gosto desse ditado mundano que diz que saco vazio não para em pé, hein, irmã Marli? E por que você anda vazio da presença do Espírito Santo? Presta atenção, é por isso, irmãos, que Satanás ele está constantemente passando a rasteira na vida de alguns crentes, porque eles não estão cheios da presença do Espírito Santo. É por isso que às vezes a pessoa perde a estribeira, a paciência com facilidade, porque se não está cheio da presença do Espírito Santo, perde-se o domínio próprio, se deixa levar lá no trabalho, lá na rua, de acordo com as circunstâncias da vida. Então, Paulo vai dizer, mas enchei-vos nessa noite. Eu creio que quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está enchendo vasos e vasos nessa noite. Se você acredita nisso, aplauda o Espírito Santo nessa noite. Mas enchei-vos do Espírito Santo.
Mas a palavra de Deus também nos apresenta uma palavra, diz: o fogo arderá continuamente sobre. Então a quarta palavra que o versículo nos apresenta, irmãos, é sobre. Sobre significa na parte de cima. Sobre significa uma posição superior. Isso denota, irmãos, que o fogo de Deus na nossa vida tem que estar acima de tudo, meus irmãos. O fogo de Deus tem que ter primazia nas nossas vidas. Então diz sobre, não é debaixo, mas é sobre. O fogo de Deus tem que estar sobre todas as coisas, numa posição elevada, numa posição superior, acima de todas as coisas. Mas será que é o que nós temos feito nesses dias? Será que você tem dado valor, vazão à pessoa, ao fogo de Deus na sua vida? Ou simplesmente você tem terceirizado a ação do Espírito Santo na sua vida? Foi por isso que eu perguntei e volto a perguntar: como que está o fogo de Deus na sua vida? Às vezes, irmãos, valorizamos tantas coisas supérfluas, banais, passageiras. Colocamos acima de todas as coisas aquilo que nós não deveríamos colocar como algo superior. No entanto, diz que o fogo arderá continuamente sobre. Significa primazia, meus irmãos, uma posição elevada, uma posição superior. Mas a quinta palavra que o versículo nos apresenta é o altar. Veja como é bom, irmãos, nós esmiuçarmos a palavra de Deus. É um sermão aqui expositivo. O que eu estou pregando está tudo aqui em um versículo apenas. Eu poderia ficar a noite todinha só falando da primeira palavra, que é o fogo. Se você, irmãos, quer de fato aprender a palavra de Deus, crescer na graça, você tem que pegar a palavra de Deus dessa forma, esmiuçar a palavra de Deus. Você vê o tão conteúdo tem um versículo da palavra de Deus. E aí a quinta palavra que nos apresenta aqui é altar. Diz que o fogo arderá continuamente aonde? Sobre o altar. A palavra altar no latim é altare, que significa uma plataforma elevada, meus irmãos e irmãs. O altar era onde era oferecido o holocausto, o sacrifício a Deus. E o altar simboliza a minha vida espiritual, a sua vida espiritual nesta noite. O altar representa, meus irmãos, a nossa vida espiritual. E o nosso altar, ele pode tanto estar edificado, que é a forma que Deus deseja para nós, ou nosso altar, ele pode estar em ruína, como nos dias do profeta Elias, lembra? Ou simplesmente o nosso altar pode estar cheio de cinzas. Vou perguntar: como que está o seu altar nesta noite? Será que está do jeito que Deus deseja? Ou será que o seu altar está em ruínas? Ou será que seu altar está cheio de cinzas? Se estiver em ruínas, irmãos, é necessário que você atente para a recomendação de Deus, que você venha organizar aquilo que está em desordem.
Não há como Deus manifestar em glória na sua vida se o seu altar está cheio de cinzas. Não há como Deus manifestar no seu altar se o seu altar estiver rachado. Qual era a responsabilidade dos sacerdotes? Manter o fogo aceso. Qual é a sua responsabilidade nesta noite? Manter o altar aceso. Mas para que isso, irmãos, é necessário que de vez em quando você faça isso, ó. Sopre as cinzas do seu altar. Retire toda a impureza, tudo aquilo que está impedindo a sua comunhão com o Santíssimo. Mágoas, ressentimentos, invejas, porfias, discórdias, emulações, ciúmes, intrigas, partidarismo, dissensões, divisões. Veja que nós precisamos, e não é Deus que vai fazer isso na sua vida. É você que precisa fazer isso. Reparar, tirar as impurezas, mas vamos para a última palavra para nós orarmos. Diz também o versículo 13, diz, não se apagará. Vamos repetir? Não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Apagar aqui, irmãos, fala de perder o brilho. Apagar aqui, irmãos, significa perder o colorido, a densidade, a potência do fogo. Você que cozinha, sabe bem o que eu estou falando. Quando o arroz está prestes a atingir o cozimento, o que você faz? Você abaixa o fogo, abaixa o fogo. Mas olha aqui que o escritor de Levítico está dizendo que não se apagará. Isso significa, irmãos, que nós precisamos permitir que fazer com que o fogo suba com vida. Nós não podemos diminuir a densidade ou a força deste fogo. Mas o fogo tem que estar aceso. O fogo tem que estar latente, irmãos, queimando. O calor do fogo contagia quem está ao nosso derredor. Oh, meu Deus do céu! Como que estão os crentes dessa igreja, gente? O fogo tem que arder à nossa volta, irmãos. Por isso diz, não se apagará, não apague o fogo de Deus na sua vida. Deixa o fogo de Deus queimar. Deixe o fogo de Deus denso, deixe o fogo de Deus com vida. Eu encerro com 2 Timóteo, no capítulo 1, irmãos. Segundo Timóteo, no capítulo 1. Versículo 6, olha aqui que Paulo vai falar com um jovem pastor chamado Timóteo. Olha a recomendação de Paulo para esse jovem pastor. Versículo 6 diz, por este motivo eu te exorto, que desperte ou reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Eu chamo a sua atenção para o versículo 6, na parte A. Ele diz: por este motivo, pois te exorto que reavives o dom de Deus que há em ti. O que significa reavivar? Significa fazer o fogo subir com vida, meus irmãos. O fogo subir com vida. Já teve a experiência de acender fogueira, somente nessa época de junho e julho? Quem aqui já passou por isso? Ou só eu que era menino da roça? Não é? Hoje quase não tem mais isso. Para se aquentar do frio, então acendia então-se uma fogueira. E o que acontecia? Em certo momento da noite, o fogo ia perdendo o brilho, perdendo o colorido, o vigor. A cinza tomava conta das brasas, iam se apagando aos poucos. De repente alguém fazia o quê? Pegava o tição, balançava e o fogo voltava então a subir com vida. Isso é, irmãos, reavivamento. É o que Deus quer de você, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer de você, e é o que Deus quer dessa igreja nesta noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé.